It is bad when you steal, but it's worse when the pastor's wife steals the cookies. É mau quando se rouba, mas vale a pena quando é a esposa do pastor que rouba as bolachas. But maybe she stole it from me. Talvez ela tenha roubado para mim. Okay. Today we're going to continue our study. Hopefully going to be the last day on the name of the Lord. Hoje vamos continuar o nosso estudo, talvez seja o último dia de estudo acerca dos nomes do Senhor. It's good? Okay, good. We learned that the name of the Lord is very important. Nós aprendemos que os nomes do Senhor são bastante importantes. And it is important because it shows the character of God. E é importante porque revelam o caráter de Deus. And it shows actually the attributes of God as well. E também revelam os atributos de Deus. And the name of the Lord, the people give it to the Lord. E alguns nomes do Senhor foram as pessoas que os deram. But nevertheless, there is an attribute, is a characteristic how God is. Mas apesar de tudo é um atributo e uma característica de Deus. So it is important to the Lord His name. E é importante para o Senhor o seu nome. Of course, we in the new time we know that the name of the Lord, of course, is the Lord or God. Nós sabemos que neste tempo nós chamamos ao Senhor de Senhor ou de There is Deus. nothing wrong with that. Não está nada errado com isso. But in the old time, he is known for different names. Mas nos tempos antigos ele era conhecido por outros nomes. To the Jews, his name known as Jehovah. Os judeus conheciam como Jeová. Jehovah God. Jeová. Jesus Christ is Emmanuel, is Messiah. Jesus Cristo como Emmanuel e o Messias. And so for all those names is the name of the Lord. Mas todos estes nomes são os nomes do Senhor. Today we're going to continue our study. Hoje vamos continuar o nosso estudo. This I think is the fourth time, right? Eu penso que seja o quarto. And let's open up the Ezekiel 36. E vamos abrir então Ezequiel 36. Our Bible verse here. O nosso versículo bíblico. And we see that the Lord will do things just because of His name. E nós vimos que Deus fez coisas só por causa do seu nome. 22 e 23, por favor. Ezequiel Ezequiel 36. 36, 22 e 23 dizem: Disse portanto à casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que eu faço isto à casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde vós fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. So the Lord says here, look Israel, you my people. Então o Senhor diz aqui, vejam Israel, vocês são o meu povo. I chose you. Eu escolhi, I love e you. amo-vos. But I do things for you because of my name. Mas eu faço coisas para vocês por causa do meu Because nome. my name is great and needs to be sanctified among the people. Porque o meu nome é grande e deve ser santificado por entre as pessoas. In New Testament, we have the Lord prayers. Nós no Novo Testamento tínhamos as orações do Senhor. What it contain? Hallowed be thy name. O que é que elas continham? Que seja em seu nome. Because His name is important. His name is great. Sim, no What is Santo the Nome. Lord in Portuguese? Did somebody know the Lord prayer in Portuguese? Father in heaven, hallowed be thy name. Sim, Pai nosso que estás santificado, sim. Sim, santificar seu nome. It's very important that His name be glorified. É bastante importante que o seu nome seja glorificado. So today we're going to do the 12th name of the Lord. Hoje vamos ver o 12º The nome do 12th, Senhor. yeah. I think we stay by Jehovah Reach. Jehovah means God. Reach means shepherd. I can say. No, but it's okay. Significa pastor. It means God the shepherd. Deus o pastor. Because God is the great shepherd. Porque Deus é o bom pastor. And we open up to the Psalm 23. Se abrimos em Salmos 23. A good godly man, once he said, Homem de Deus. one godly man, he said here in the 23 verse 1, well, we can read a little bit, let's read the whole chapter. Então, Salmo 23. 23 diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Deitar-me fazem verdes pastos, guia mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amen. So we see here that in verse 3 it says again, for your sake, the name's sake, for your name's sake. Vimos aqui então porque pelo... Verse 3, the end of the verse 3. Sim, por amor do seu nome. So and then it says, you, the Lord is my shepherd. Então o Senhor é o meu pastor. Now shepherd is the earthly part of God's attribute. Então ser pastor é uma parte dos atributos de And we're Deus. going to see in the New Testament that the great shepherd, what we know of, is who? Jesus E Christ. nós vemos no Novo Testamento The o Father, pastor é Jesus Cristo. Son, the Son of the part, one part of the Trinity. Uma parte God da the Son. Trindade, Deus Filho. But nevertheless, so the David says, "You, my great shepherd, you are God Ra." This is what it means actually here. Então Davi disse aqui que ele era o seu pastor. See, today we, the pastors, we are not we are the under pastors, under shepherd. Nós hoje, como pastores, não somos os pastores, estamos abaixo That's do what the pastor. Bible tell about the pastor. He is the under shepherd. Os He is the pastores under são os pastor. subpastores. See, the great shepherd is the Lord Jesus O Christ. grande pastor é o Senhor Jesus Cristo. So let's look to the John chapter 10. Vamos abrir em João So capítulo in the 10. Old Testament, he is known as Yahweh Ra, what it means God, or the Lord my shepherd. And in the New Testament, we will know as Jesus the shepherd, the great shepherd who comes here on earth. Então no Velho Testamento é o Yes. Senhor o bom pastor e agora no Velho Testamento, nós dizemos, no Novo Testamento é Jesus, o pastor que veio à terra. 1 till 10. João 10, de 1 a 10. 1 till 10. Okay? Okay? Oh, Yes. 11. Very, very said to you. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas só por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome às suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que é que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. You read 11 too, right? Sim. You read 11 too? 11, verse 11? Yes. Okay, Yes. so in the verse 11, Jesus Christ said, I am the great pastor, the great shepherd. No versículo 11 vemos que Jesus Cristo diz, eu sou o bom pastor. So we see here in the Old Testament, David will call God Jehovah Ra. This means the Lord my shepherd. Nós vemos aqui no Velho Testamento ele chamava o Senhor meu pastor. And the New Testament, the Lord sent reveal himself as a earthly pastor, the Jesus Christ. E no Novo Testamento Deus revelou-se ele mesmo como o pastor terreno, Jesus Cristo. About himself, he is the great pastor, the great shepherd. E ele diz que é o bom pastor. And I believe, I don't have time for this, but I believe this describes really how a pastor should be in the verse 10. Yeah. E eu acredito que aqui descreva bem como deve ser o pastor. And we see the character of God as a great pastor, he do for his sheep.
E vemos então que a característica de Deus, o caráter de Deus é ser um bom pastor para as suas ovelhas. So God is knows the New Testament, the Lord my shepherd, the great shepherd, Jesus Christ. Então Deus é conhecido no Novo Testamento como o bom pastor, Jesus Cristo. We will see one more thing here look in the 1 Peter chapter 2, Então, 1 Pedro 2, 25. 25. Now we see here that the people go astray, that the people they go all in the wrong direction, but God cared for them and He sent a shepherd. Look what verse 25. Vemos então que Deus se preocupa com as suas ovelhas e enviou um pastor. Então no versículo 25, 1 Pedro 2, 25, porque ereis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. You see that God, Jesus Christ, come to what? To gather and to conduct and to return the sheep to God, make a peace with God. Jesus Cristo veio para que conseguisse as ovelhas fizessem as pazes com Deus. I really had the possibility when I was in Romania to watch a flock of sheep. Eu tive a possibilidade, quando estava na Roménia, de observar um rebanho de ovelhas. Many times I just stood there and watched it. Muitas das vezes eu parava apenas para olhar para elas. And it's really interesting to see that the sheep goes while eating, goes here one goes there, one goes there, one goes E é interessante como as ovelhas iam uma para cada lado. while they're eating. Iam comendo e desviando-se. And they don't care. E elas não se preocupavam. And sometimes they get lost. Às vezes perdiam-se. If it wasn't for a shepherd who take care of them. Se não existisse um pastor que tomasse conta delas. And the shepherd do nothing else than watch for them. Hey, and sometimes they give names to the sheep. E os pastores apenas ficavam a observá-las e a chamá-las a atenção e às vezes até davam nomes às ovelhas. And if you don't have many sheep, they give name and you know exactly. I don't want to offend somebody, but Mary, they may have the tendency to wonder. E eles, se não tiverem muitas ovelhas, eles têm tendência a dar-lhes nomes e conhecem as características de cada uma. And I have to watch Mary. E ele, por exemplo, pode saber que a ovelha Maria que tem tendência a fugir e tem que tomar mais atenção. That's exactly what a good pastor do. E é exatamente isso que faz um bom pastor. Care for the sheep. Tomar conta das ovelhas. And take care not to wandering around. E ter cuidado para que não se desviem. That's why it says here, he is the bishop of our souls. É o que diz aqui, que ele é o bispo das nossas almas. So he is the great shepherd, amen? Então, The é o grande next pastor. word, next name here is the Yahweh Rapha. Rapha means health or healing. O pastor que cura. Yahweh means God, Rapha means healing. So the Lord that heals. Então, o Senhor que cura. So see, God can do everything. Deus pode fazer tudo. We might have problems in this body. Nós podemos ter problemas neste We corpo. might have issue with the health issue in this body. Ou ter problemas de saúde com este corpo. But in one day when we have the glorified body, all those problems gonna be solved. Mas um dia, quando tivermos o nosso corpo em glória, todos os problemas serão resolvidos. But nevertheless, God sometimes did heal us in this body. Mas às vezes Deus também nos cura neste corpo. And we've been praying for some people that have cancer and they have all those problems and they get healed. E nós oramos pelas pessoas que têm cancro e alguns problemas e elas ficam saradas. Now, I don't have a problem with believing that. Eu não tenho problemas em acreditar nisso. But I have a problem with people who mislead that or misinterpreted that. Mas eu tenho problema com as pessoas que alteram um bocado o significado ou não percebem bem isto. Is this what you translate? Okay. So the idea is God can do everything, literally everything. Mas a ideia aqui é que Deus pode fazer tudo, literalmente tudo. We have in the Bible God resuscitate dead skeletons to life. Nós vimos na Bíblia que Deus conseguiu ressuscitar mortos para a vida. It's only the question is if He want to do it. A única questão é se Ele o quer fazer. So He is the Lord of healings. Ele é o Deus que cura. And let me tell you something. You can have all the disease in the world. E deixem dizer-vos uma coisa, vocês podem ter todas as decisões no mundo. You might feel bad. Podem se sentir mal. You may be afraid. Podem ter medo. But if you're not healed from your sin,
That's everything else. It doesn't really matter. Mas se não forem sarados do vosso pecado, nada mais importa. What we need to learn today, Jesus Christ is our helper. He has healed us from the sin Nós vimos que Jesus Cristo é quem nos cura, Ele by cura-nos dying do for pecado us at Calvary. ao morrer por nós no Calvário. So now we are healed from this. Então agora nós estamos curados disso. And no matter what disease we will have or sickness we have, E não importa quais doenças teremos, one day we will have a perfect body. um dia iremos ter um corpo perfeito. And in the rapture we will be changed in the twinkle of the eye, the Bible E says. com o arrebatamento isso será alterado com o piscar de olhos. So he is the God of healing. Então temos aqui o Deus que cura. Let's look to the Matthew chapter 8. Matthew 8. Mateus 8. Let me see here if it's a good example. Vamos- 8, verse 7. Então Mateus 8, versículo 7. Moment, hold on, because I want to some. Okay, 5 to 8. So have a little bit context. Então em 5 to 8. Mateus 8, versículo 5 a 8. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas disse somente uma palavra e o meu criado sarará. So the idea here is, I don't want to get into details, but the idea is Jesus come to heal, and he have the power to heal. Eu não quero entrar em detalhes, mas a ideia aqui é Jesus Cristo veio para sarar e Ele tem o poder And de he sarar. did heal a lot of people while he was physically on earth. E Ele sarou muitas pessoas que estavam fisicamente doentes na terra. But he do continually heal now, even when he is in heaven. Mas Ele pode continuar a fazê-lo agora, mesmo estando no céu. Because he is the God of healing. Porque Ele é o Deus que cura. The next names here, we gotta go a little bit quick because I like to finish this. Vamos acelerar um pouco porque eu gostava de finalizar hoje isto. But you get the idea. The Old Testament is Yahweh Rapha, and the New Testament is the Lord who healed. Mas conseguimos ver o nome que tinha no Velho Testamento e agora no Novo Testamento. This one is easy. Jehovah Shalom. Jeová Shalom. You know what Shalom means, don't you? Vocês sabem o que isso significa? Shalom means peace, paz. Significa paz. In Romanian, when we shake the hands of a brother or of a sister, we didn't say bom dia. Nós na Roménia, quando apertamos a mão dos irmãos ou irmãs, nós não dizemos bom dia. We say pace. Nós dizemos paz. And have to do something you wish to him, the peace of the Lord to be with him. E significa que desejamos que a paz do Senhor esteja com Ele. Listen, God is a God of peace. Deus é um Deus de paz. No matter what you're going through, no matter what I'm going through, God is a God of peace. He can give you peace. Não importa pelo qual passemos, Deus é um Deus de paz, pode nos dar paz. Right now, I'm going through a stage where I'm really stressed out. Neste momento estou a passar por uma fase em que ando bastante estressado. Because of so much is overwhelming, the work, the ministry, and all those kind of stuff, and I'm overwhelming. Porque eu estou sobrecarregado com as questões do trabalho e do And a lot ministério. of things in my mind, Tenho muitas coisas na minha mente, but nevertheless, I can have peace in my heart because Jesus is there, mas apesar de tudo eu consigo ter paz no meu coração porque Jesus está lá. and everything, whatever could happen, I know that for certain that I am saved and go to heaven. E tudo pode acontecer, mas eu tenho a certeza que eu sou salvo e que irei para o céu. I have the God peace on my heart. Eu tenho a paz de Deus no meu coração. And as a Christian, if you're born again, you know that Jesus Christ is your personal Savior.
you should have that peace in your heart as well. E como cristão nascido de novo com Jesus Cristo como Salvador, também devem ter a paz de Cristo no vosso coração. We live a very turbulent days Vivemos tempos bastante turbulentos, where things happen around us, com muitas coisas a acontecer à nossa volta. and we have all the reason to worry about and to be afraid. E nós temos muitas razões pelas quais nos preocupar e termos medo. Yet God always says, be peaceful, have peace. Mas Deus sempre diz, tenham paz. I Tenham am the calma. God of Eu peace. sou o Deus de paz. I am the God who is in control. Eu sou o Deus que está no controle. You need to have peace in your heart. Precisamos de ter paz no nosso coração. Amen? So Amém. God is the God of peace. Então Deus é o Deus de paz. In 2 Thessalonians 3:16, Segundo a Tessalonicenses 3:16, que diz: Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda a maneira. O Senhor seja com todos vós. now the Lord of peace himself give you peace always by all means. God can give you peace. Então o Senhor pode nos dar paz de toda a maneira. Deus pode nos dar a paz. You know why he can give you peace? E sabem porque é que Ele nos pode dar paz? Because he is the God of peace. Porque Ele é o Deus da paz. Amen. Amém. The next name is Jehovah Shammah. O próximo nome, That means the Lord is there. que significa o Senhor está lá. The Lord is there actually means it's omnipresent. Isso significa a sua omnipresença. This is what we call today. É o que nós chamamos hoje em dia. The Lord is there. The Lord is here. The Lord is in Romania. The Lord is in America. The Lord is in Brazil and right now in the same time. Isso significa que Deus pode estar aqui e em muitos outros países neste momento ao mesmo tempo. That's why he called the Lord is there. É por isso que chamam o Senhor está lá. Look to the Ezekiel chapter 48, Ezequiel 48, verse 35. versículo 35. 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será O Senhor está ali. The Senhor está ali. The Lord is here. O Senhor está aqui The Lord is there. e está lá. See, God is everywhere. O Deus está em todo lugar. There's nothing we can do to hide from God. Não existe nada que possamos fazer e Nothing esconder we de can Deus. do to flee from God. Nem podemos fugir de Deus. Nothing we can do to think about, oh, God didn't see that, or He will not be there. Ou não podemos fazer nada pensando que Deus não vai ver ou que não vai estar lá. Because He is omnipresent everywhere, anytime, in all the places. Porque Ele é omnipresente em todos os locais e em todo o tempo. That's one of the characteristics of God. E essa é uma das características de Deus. He is omnipresent. Ele é omnipresente. He is now present here. Ele está neste momento presente aqui. He is now present in the same time in whatever the furthest part of the earth. E Ele está ao mesmo tempo presente na zona mais longínqua da Terra. And the same time. Ao mesmo tempo. How? I don't know. E como? Eu não sei. My mind cannot comprehend that. A minha mente não consegue compreender isso. But yet that's what the Bible says. Mas é isso que diz a Bíblia. Nothing will surprise God. Nada irá surpreender Deus. That's why today you can rest assured that God knows everything. É por isso que podemos ter a certeza que Deus sabe tudo. And nothing you can go through or you will go through where the Lord will not be there. E não existe nada pelo qual passemos sem que o Senhor esteja lá. You know what the Lord says when He departed? Look to Matthew, now that they come in my mind right away, Matthew 28. E sabem o que é que o Senhor disse quando partiu? Look at that. Em Mateus 28. 20. We're not gonna, but that. Well, let's read. Let's read the go there to teach 19. Então, no 19 Mateus 28, then. 19 e 20. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Amém. That's the God everywhere, the God there,
in the New Testament. É que Deus está em todo lado no Novo Testamento. Jesus Christ promised, I will be with you everywhere you go. Jesus Cristo prometeu que estaria conosco em qualquer sítio onde fôssemos. You know that God is with you every time. E vocês sabem que Deus está convosco todo o tempo. When you save, the Bible said, I'm going to give you a personal comforter. Quando fomos salvos, Deus diz que nos iria dar um Who is God conforto pessoal. God, the Holy Spirit. Deus Espírito Santo. He goes with you everywhere you go. Ele vai connosco em todos os locais onde He formos. knows everything you do. Ele sabe tudo o que fazemos. He knows everything I say. Ele sabe tudo o que eu digo. He knows everything I think to say. E tudo o que eu penso dizer. Why? Because He is the God, all-knowing God, omnipresent. Porque Ele é o Deus do conhecimento e Deus omnipresente. That's the name of the Lord. That's His characteristic. Esse é o nome do Senhor e as suas características. So God is there in the Old Testament and the New Testament. God is omnipresent. Então Deus está lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, Ele é omnipresente. Okay, and the new one Outro nome is the Yahweh Sabaoth. Sabaoth. This is the Lord of the host. The Lord of hosts. sagrado. Sabaoth. We're gonna find this in verse. Let's see here. Romans 9. Anfitrião. Romans 9. Ok. Romanos Romans 9. 9? No, 9. Sim, Romanos 9, 29. versículo I 29. think this is what ok. it says. Yes. Sabaoth, the Lord of Sabaoth. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos nos não deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. See, here we have the exact name, the Lord of Sabaoth. That's one of the name of the Lord. Então, o Senhor dos Exércitos. In other words, the Lord, the captain of God's army. That's what it means. Então significa outra vez, o Senhor do Exército. Sim. That's what it means. I believe it's Jesus Christ. Eu acredito em Jesus Cristo. And so he said, except the Lord is not with us, we will be like Sodom and Gomorrah. Se o Senhor não fosse connosco, nós seríamos como Sodoma e Gomorra. Why? Because he come and saved us. This is what the idea here is. E porquê? Porque Ele veio para nos salvar, é essa a ideia. Yes, we deserve to die and go to hell. Yes, we deserve to be punished. But because of God died for us of Calvary, now we have changed our situation. Nós merecemos morrer, ir para o inferno e ser punidos, mas por causa do que Jesus fez, isso alterou a nossa situação. We are different. That's what it says, because of the Lord. Nós somos diferentes por causa do Senhor. So God is the God of the Lord of the host. Então, o Senhor é o Senhor dos Exércitos. And also literally means the Lord Almighty, among others. Então significa também o Deus Todo-Poderoso. See, David, when he come to find Goliath, Quando David foi perante Golias, see, he said, in the name of the Lord of the host I come against you today. em nome do Senhor dos Exércitos, eu venho perante ti hoje. Did you see that? He come in the name of the God of the host. Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Name is important. O nome é importante. Name is very important. O nome é bastante Oh, importante. Brother Kalina, I don't know if I can remember. You don't need to remember all those. Mas, pastor, não sei se eu me vou lembrar e nós não nos vamos lembrar de But todos it's eles. important to think that God have all those names because He is the God of those things, what He can do. Mas é importante saber que Deus tem estes nomes porque Ele tem estas características. And these names here means God Almighty, God, the God, He is the Lord of the host of heaven. Então significa que é o Deus Todo-Poderoso e do Senhor dos Exércitos. So it is important to know that if God is with us, no matter who is against us. É importante saber que se Deus está conosco, não importa quem está contra nós. That's what David said. E foi isso que disse When he David go find this giant man. quando ele foi ter com esse gigante. Nobody, can you imagine the whole army was terrified?
Vocês conseguem imaginar todo o exército estava com medo? And if we read the history of that time, there were some very mighty men, E se nós very lermos, good fighters. e se nós lermos a história, nesse tempo existiam bons lutadores. But you know what? They were afraid. Mas sabem uma coisa? Eles tinham medo. This giant will mock the whole country, the whole army. Esse gigante era capaz de destruir todo o exército. And nobody have courage to go against him. E ninguém teve coragem para ir perante ele. And here comes this little boy, little shepherd boy. E veio esse pequeno rapaz, esse pastor, He pequeno was pastor, probably a teen. talvez que fosse magro. And he said, I come in the name of the Lord of the host E ele disse against que you. ia em nome do Senhor dos Exércitos contra ele. And we know he make fun of him. E nós sabemos que gozaram com ele. But because he was fighting in the name of the Lord of hosts, he went. Mas por causa dele estar a lutar em nome do Senhor dos Exércitos, ele ganhou. See, I don't believe he went because he was good and have abilities. Eu não acredito que ele tenha ganho porque era bom ou tinha habilidades para isso. He might have, I don't know. Ele até as poderia ter. But eu I não sei. believe the Lord did that because of his name. Mas eu acredito que Deus lhes tenha dado por causa So do the seu nome. people, so we can read today and see, hey, he win because he come in the name of the Lord. Para que as pessoas pudessem ver que ele ganhou porque foi em nome do Senhor. The name of the Lord is important. O nome do Senhor é importante. Okay, so we said that this means the Yahweh Sabaoth means the Lord of hosts or the Lord Almighty. Então, Senhor, este nome significa o Senhor dos Exércitos, o Senhor Todo-Poderoso. So means now we have the two more names, Yahweh Tesidekenu, or something like this. Nós temos agora este outro nome. So the name, the Lord our righteousness, that's a good one. Esse, The road of righteousness. os- You know what righteousness is? da justiça. We are not different than the people who is on not saved. We are not different. Nós não somos diferentes das pessoas que não são salvas. The Bible refers to us forgiving sinners. A Bíblia refere-se a nós como pecadores que foram perdoados. This means we are same sinners like they are, but we are forgiving because of righteousness of God. Nós somos pecadores como os outros, mas fomos perdoados por causa da justiça de Deus. What this means when we get saved, when we choose Jesus Christ, His righteousness transferred to us. Isso significa que quando fomos salvos, a justiça de Jesus Cristo é transferida para You nós. see, today to live a Christian life is hard. Hoje em dia, viver uma vida cristã é difícil. And this world is very hard, no matter who it is. E este mundo é bastante difícil, não importa para quem seja. If you tell me otherwise, either you live right or you're naive. Se vocês me dizem que é diferente, ou vocês não estão a viver de forma correta, ou são ingênuos. But we can live because of the righteousness of God and with His help. Mas Help. Mas nós podemos viver por causa da justiça de Deus e da sua ajuda. So His righteousness, we are righteous through Him, through Jesus Christ. Nós temos a sua justiça através de Jesus Cristo, Not through what we do. não por causa do que fazemos. That's why we never do enough good things to go to heaven. É por isso que nós nunca faremos boas coisas suficientes para irmos para o céu. Because we go to heaven because of His righteousness. Porque nós vamos para o céu por causa da sua Not because justiça, of our righteousness. não por causa da nossa. So because of Him, we are now righteous. In Him, in Jesus Christ. Então, por causa dele, nós agora somos justos. And the Bible says here, He is the God of righteousness. E nós vemos que a Bíblia diz Look que to ele the é 2 Corinthians o Deus chapter da 5, justiça. 2 Coríntios 5, 21, please. versículo 21. His righteousness, 5. 21. Aquele que não conheceu pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Did you see that? The righteousness of God in Him, and now we are righteous through Him. Nós fomos feitos justiça por ele. So, we have no sin? No, we have sin. Nós temos pecado.
But we are forgiven because of the Jesus Christ righteousness. Mas nós fomos perdoados por causa da justiça de Jesus We are Cristo. accepted to him because of his righteousness. Nós fomos aceitos por Ele por causa da sua So justiça. God is the God of righteousness. Então o Senhor é o Senhor da And the justiça. last word, we're going to go a little quick on this one. Yahweh, Yareh, means the Lord will provide. O último nome, o Senhor providenciará. You know what? When we need something, when we pray about it, the Bible says if you need something and you pray in the name of the Lord Jesus Christ, He will give it to you. A Bíblia diz que quando nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele nos dará. I don't like to give myself as example Eu não gosto de dar o meu exemplo pessoal, because I'm not better than you. porque eu não sou melhor que vocês. But I can tell you this. Mas eu posso dizer-vos uma coisa. Since 15 years, I live by faith. Desde há 15 anos que eu vivo por fé. This means I don't know what I'm going to eat tomorrow. I don't know how much money I will have tomorrow. I don't know nothing about it. Isso significa que eu não sei quanto dinheiro é que eu terei amanhã, o que é que vou comer amanhã, eu não sei nada. The only thing I know is that God will take care of me. A única coisa que eu sei é que Deus tomará conta de mim. And I can tell you story after story, true story, what God did in my life. E eu posso-vos contar-vos inúmeras histórias do que Deus fez na minha vida. When God provided, because He is the God provider. Quando Deus providenciou, porque Ele é o Deus que providencia. I will preach one day about the prayers. Eu vou pregar um dia acerca das orações. But Jacob says, sometimes we don't have because we don't ask right. Mas Jacó disse que às vezes nós não temos porque não pedimos de forma correta. Because we ask for what we don't need, we ask for what we want. Porque nós pedimos não aquilo que precisamos, mas aquilo que nós queremos. God is not interested in what you want. Mas Deus não está interessado naquilo que nós queremos. He never promised you to give you what you want. Ele nunca prometeu dar-nos aquilo que nós queremos. But He promised He will take care of you what you need. Mas Ele prometeu que iria tomar conta de nós e daquilo que nós precisamos. That's a difference. E isso é diferente. We learned 18 beautiful names of the Lord for many, many others. Nós aprendemos 18 nomes de Deus dentre muitos outros. All what I can zoom out is one name. A única que eu posso resumi-los todos com um nome. God is wonderful. Deus é maravilhoso. Amen. Amém. The Heavenly Father, be with us. Querido Deus, seja conosco. Thank you for your great name. Obrigada pelo teu grande nome. Help us, Lord, to respect, to adore your name, Ajuda-nos, Senhor, a respeitar e adorar o teu nome. and to tell others your beautiful name. E para falar aos outros acerca do teu grande nome. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. The great name on earth and heaven. O grande nome no céu e na terra. Amen. Amém. 15 minutes intervalo.